ONG passou a sofrer algumas ameaças. O Mauro Marques, ele criou um grupo no Facebook secreto. Né? Era muito perigoso, a gente era muito oprimido. Meu pai não queria que eu viesse pra cá, achava perigoso. Foi ali que eu conheci a Nilda Andrade. Em 2008, eu vim por indicação do meu amigo Johanny Delfonso, que trabalhava numa ONG que funcionava aqui no Complexo do Alemão. E aí eu vim trabalhar com aulas para adolescentes nessa ONG. Eu trabalhei de 2008 até 2013, foi quando nós tivemos problemas. O líder, né, o líder dessa ONG, ele acabou tendo uns atritos aqui dentro do Complexo do Alemão. A ONG passou a sofrer algumas ameaças. Eu comecei com o pessoal do contrabando numa ONG que no ano de 2013 foi fechada. Eu lembro que eu tinha até dificuldade de poder vir pra cá, porque meu pai não queria que eu viesse pra cá, achava perigoso, mas eu insisti, falei assim, pai, eu quero muito fazer parte do projeto, quero fazer teatro, quero aprender. Acabei conhecendo a Nilda e o pessoal do contrabando. E aí o nosso diretor, Mauro Marques, ele criou um grupo no Facebook secreto, chamado Contrabando de Teatro e Outras Patifarias. Eu tive a oportunidade de fundar um centro cultural chamado Centro Cultural Chica Xavier. A gente tinha várias atividades. Foi ali que eu conheci a Nilda Andrade, a Vanessa, e a partir daí a gente foi criando uma amizade. A gente fazia algumas atividades no Complexo do Alemão. O Mauro Marques era o professor e junto com a Nilda, com a Vanessa, me convidaram também para fazer parte. E aí a gente começou a produzir. E estávamos no meio de um processo, o espetáculo estava praticamente pronto. Chegou a notícia de que a gente não poderia mais continuar. E aí pintou aquele meio de desespero, chegamos aqui para ver o que estava acontecendo e realmente não tinha mais possibilidade da ONG continuar trabalhando aqui. Aí nós pensamos, o que nós vamos fazer? Não sei. Aí eu propus ao grupo da gente se organizar e se encontrar em outro lugar. E aí eu fui ver um grupo que o Mauro criou, escondido de todo mundo, e só pegou esses alunos do teatro e falou, e aí, vamos continuar? Aí eu falei, não, tá doido? Que continuar? Não, ninguém, se as pessoas souberem que a gente tá fazendo arte, né? Sem autorização, a gente vai estar ferrado, a gente vai fazer. Ele, não, arrumei um lugar, a gente tem um lugar para ensaiar, conseguimos um lugar fora, que era no entorno do Alemão, mas não era dentro do Alemão como era essa ONG, né? De forma independente, a gente se ajudava, a gente ia, arranjava um espaço emprestado e começava a ensaiar, então surgiu com a gente mesmo. Havia um espaço da FETA-ERJ, que era uma sede da FETA-ERJ aqui próximo, era o espaço Pascoal Carlos Magno, e aí eu pedi, né, como nós éramos afiliados da FETA-ERJ, eu pedi, podemos ensaiar lá? Foi liberado para o nosso ensaio, o espetáculo que estava quase pronto não pôde continuar, porque muita gente ficou com medo e desistiu, e também não era mais no lugar que a gente fazia, então acho que mais da metade do elenco não quis continuar. Aí nós pensamos, vamos fazer alguma coisa. Começamos alguns encontros semanais, resolvemos continuar. E como a gente não podia falar que nós éramos oriundos dessa ONG, porque a gente também tinha algum temor com relação às ameaças, aí nós mudamos o nome e passamos a chamar Contrabando de Teatro, justamente porque era uma coisa feita quase que escondida. Ninguém podia. A gente começou a ensaiar nos primeiros ensaios, era sigiloso mesmo, ninguém podia saber. A gente só chamava as pessoas que eram ligadas ao grupo. Eu pensei, eu falei, cara, esse cara é doido, mas eu também quero continuar, assim, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal e com ele. E aí, uma galera meteu o pé, né, um galerão, só ficamos em 5, se eu não me engano, em 6 com o Mauro. Continuamos clandestinamente fazendo teatro, contrabandeando teatro, né? E começamos a pesquisar alguns textos, e aí a gente pensou em fazer um espetáculo autoral e com alguns textos conhecidos. Foi quando a gente pensou, como a gente estava num momento de muita aflição, não só nós, mas também o Brasil estava nesse momento, né, de efervescência cultural, política, aí nós montamos um espetáculo chamado Nada Me Aflige. Foi assim, um compilado de cenas que a gente mesmo criou, do cotidiano, né, de coisas que afligiam as pessoas. Então, o principal objetivo dessa peça, né, era causar aflição no público. Botou a gente numa sala de ensaio e falou, a pergunta é,
o que aflige vocês? E aí começou todo esse laboratório sobre a aflição, né? Porque não poder mais fazer teatro era algo que afligia a gente. A gente estava aflito naquele momento, né? Com o medo da possibilidade de não existir mais o teatro. Então a gente acabou desenvolvendo diversas cenas assim, ensaiando mesmo, brincando em cena. A gente vai brincar em cena e tentar causar alguma aflição, coisas do cotidiano que possam deixar as pessoas desconfortáveis. E aí a gente foi escrevendo em cima disso. O Mauro era nosso diretor, era nosso professor e virou nosso diretor. E a gente foi seguindo. Esse foi o nosso primeiro trabalho. Eu não pude estar junto com o pessoal naquela época, porque, né, era muito perigoso, a gente era muito oprimido, né, e aí eu dei uma afastada. Mas quando começaram os ensaios da peça Nada Me Aflige, eu dei um jeito de clandestinamente aparecer nos ensaios, e aí eu logo fiz parte do espetáculo ali, ajudando na maquiagem, ali na parte da bilheteria e tudo mais. Eram vários textos curtos, vários gêneros de teatro, e fizemos essa colagem, ficamos em cartaz lá, eu acho que 1 mês ou 2, apresentando uma vez por semana, com entrada franca. O espetáculo ele foi se azeitando, foi funcionando bem, era divertido e tal. E aí o grupo se consolidou, né? Ficou um grupo mais reduzido, não era aquela quantidade de pessoas que faziam parte da ONG, da aula de teatro na ONG, mas era um núcleo mais coeso e mais interessado, né? Entrar no contrabando de teatro, para mim, é uma forma de manter o meu teatro vivo. Apesar de estar fazendo um outro trabalho dentro do campo do teatro, mas o teatro que eu pudesse me identificar. O teatro que eu pudesse ser quem eu realmente sou. É falar da forma que falo normalmente, sentir a periferia, sentir a favela, que é onde eu fui criado, que é o lugar que eu amo. No contrabando de teatro eu posso viver isso. O contrabando ele surge assim, através de uma impossibilidade de continuar as atividades teatrais nessa ONG e a vontade de continuar, independente de ajuda de custo ou não, porque essa ONG ela pagava o Mauro para dar aula pra gente. Aí logo em seguida nós fomos convidados pelo pessoal dos Ciclomáticos, que estava fazendo residência lá no Teatro Zimbinski. E aí nós fomos convidados para participar de uma mostra do Júlio Cortázar. De lá pra cá a gente não parou. Alguns integrantes saíram, alguns integrantes, na verdade tem uns que não saíram, eles foram fazer outras coisas, mas a gente chama para trabalhar com a gente, eles aparecem. Eu que tomei a frente, porque o Mauro teve que fazer outras coisas. Então eu tô à frente, eu dou oficina de teatro, né, para as crianças, adolescentes e adultos. Por conta do espetáculo agora, a gente teve um recesso bem grande esse ano. Não vai acontecer as oficinas, mas ano passado inteiro aconteceu. E esse ano, na verdade, eu ainda estou dando aula de teatro, mas é só para uma turma, lá do Complexo do Alemão também. Esse foi o nascimento do contrabando de teatro. Muitas pessoas, quando a gente fala contrabando de teatro, contrabando? Mas que isso? Vocês são da favela só? Aí você fica aquela coisa assim, não, mas é o quê? Tá contrabandeando, roubando, traficando? Talvez. Dependendo de como a gente olha o nome, a gente pode dizer que é contra alguns bandos, ou a gente pode juntar, ser contrabando. No momento que a gente não pode fazer o que a gente almeja, o que a gente quer, o que a gente ama, a gente precisa utilizar outras formas, contrabandear. E a gente contrabandeia afeto, arte, palavra, literatura, poesia. Então que fique claro que quando pensar em contrabando, é esse contrabando, é isso que a gente faz. E a partir de contrabandear todas essas coisas, essas emoções, esses sentimentos, essas histórias, a gente pode viver e produzir vida no outro.